7º ano, bom dia, tudo bem? Bom, galera, em primeiro lugar, fiquem em casa, ok? Bom, hoje nós faremos a correção da aula da semana retrasada. Nós começamos a falar sobre modo subjuntivo, tá? Que é aquele que indica uma hipótese, tá? E aí eu falei pra vocês que nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, tá? O presente, lembra da bengalinha, é o que? No pretérito imperfeito nós temos o ser e no futuro do subjuntivo nós temos o quando, tá? Então, que eu faça, se eu fizesse, quando eu fizer, beleza? Então hoje nós faremos a correção desses exercícios, ok? Bom, a questão de número 1 diz o seguinte, já vou antecipar o seguinte. Eu pedi para que vocês conjugassem os verbos, deixa eu confirmar aqui, amar, comer e partir no modo subjuntivo. Eu farei a correção deles, talvez eu mande para vocês digitado para que vocês consigam visualizar e saber se vocês acertaram ou não. Porque às vezes tem aquela questão do acento, não, fiquei confusa, enfim, fiquei confuso, independente. E aí a gente corrige posteriormente, beleza? Eu devo mandar digitado que fica mais fácil, ok? Mas vamos lá, faremos a correção aqui primeiro dessas 3 questões para depois nós iniciarmos um outro conteúdo. Hoje nós trabalharemos modo imperativo. Nós trabalhamos o indicativo no ano passado, indicativo que indica já uma certeza, né, que é presente, pretérito e futuro e as suas subdivisões. Nós vimos na semana passada, na semana retrasada, o modo subjuntivo, que indica uma hipótese, tá? Algo que de alguma forma gera uma certa dúvida. E o imperativo que indica a ordem, ok? Bom, vamos lá. Assinale a série em que estão devidamente classificadas as formas verbais destacadas. Ao chegar da fazenda, espero que já tenha terminado a festa. Nós temos destacados aí os verbos chegar e tenha. Chegar aí é infinitivo, não é futuro do subjuntivo. Poderia falar quando eu chegar, quando tu chegares. Então, ao chegar da fazenda, tá? Aí nós temos uma relação entre infinitivo, esse verbo está no infinitivo, e espero que já tenha terminado a festa. Então, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, nós temos aí um presente do subjuntivo. Então, a resposta da questão de número 1 é a letra B de bola. Tranquilo? Na questão de número 2, da C7. Empregou-se o verbo no futuro do subjuntivo em. Essa era um pouquinho mais complexa, tá? Mas se vocês observassem, vocês veriam, afrontava é um verbo que está no passado, né? No pretérito imperfeito. Eu afrontava, tu afrontavas, ele afrontava. Tá no passado, indicativo. Na letra B, se algum dia a civilização ganhar, se ela ganhar, então aí a gente tem uma relação o quê? De dúvida, de hipótese, algo que pode acontecer. Que é o quê? Que caracteriza quem? O modo subjuntivo. Então, se algum dia a civilização ganhar, então quando eu ganhar, quando tu ganhares, quando ele ganhar, quando ela ganhar. Então, esse ganhar aí, né, com o se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua, enfim. O que nós temos aí? Esse verbo, o verbo ganhar aí, tá mostrando o quê? Que a gente está trabalhando com o futuro do subjuntivo, é algo que pode ou não acontecer. Então, a resposta da questão de número 2 é também a letra B de bola. Não poderia ser a letra C, continuaram, passado, tá? E aí a gente tem indicativo, tinha esquecido, fizera, tudo isso é indicativo. Encontrei o faroleiro ocupado em polir. Encontrei pretérito perfeito, tá? Então, todos os outros estão no modo indicativo. O único que apresenta essa questão da dúvida, da hipótese, é a letra B, que é o modo subjuntivo, e o verbo ganhar aí está no futuro do subjuntivo. Tranquilo? Que foi até o que a questão pedia. Empregou-se o verbo no futuro, o resto tudo é passado. Na letra C, na frase, olhei para aquele estúpido morrendo de ódio, ele me deu outro safanão e me disse... E aí a frase continua. Temos verbos das respectivas conjugações. Lembrando que quando eu falo em conjugação, eu tô falando de primeira, segunda e terceira. A primeira conjugação termina em AR,
de segunda conjugação IR ou OR como verbo por. E as de terceira conjugação que terminam em IR. Olhar é verbo de primeira conjugação. Então, até então, pode ser A, B ou C. Morrer é de segunda conjugação. Então, até então, pode ser A, B ou C, porque a última opção está escrito nenhuma das alternativas. Então, a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo verbo estão corretos, beleza? O primeiro e o segundo. O terceiro, ele me deu. O deu aí vem do verbo dar. Então, só pode ser primeira. Então, já excluo a letra B e a letra C, tá? Até então, letra A. E por último, e me disse. Disse vem de quê? Do verbo dizer, que é o verbo de segunda conjugação. E na letra A, lá ele fala que é terceira conjugação. Então, a resposta para essa questão é nenhuma das alternativas. Questão de número 3. A resposta é a letra D, de dado, ok? Tranquilo até aí? Porque o último verbo é um verbo de segunda conjugação. Beleza? Foi? Bom, espero que sim. Agora nós iremos ver a matéria de hoje, tá? Que é modo imperativo. Acho que eu já deixei aberto. Ah, deixei. Bom, vamos lá. Bom, modo imperativo. Tô apagando aqui. Modo imperativo. Já falei isso pra vocês algumas vezes, tá? Quando nós trabalhamos modos, eu evidenciei isso. Então, modo imperativo é aquele que indica uma ordem, uma súplica. Indica ordem. Mas a palavra-chave do modo imperativo é ordem. Então, imperativo indica uma ordem, um pedido, uma súplica, uma sugestão, um pedido, uma ordem, é isso mesmo, uma súplica. Formação do imperativo. Bom, esse daí é o que mais causa dúvida, tá? Por quê? Porque é um verbo. Deixa eu só colocar aqui como aula 2. Por quê? Porque o imperativo afirmativo, ele provém de verbos no presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Então, para que você consiga conjugar um verbo no imperativo, você precisa saber o indicativo e precisa saber também o subjuntivo, beleza? Então vamos lá, mas não se assustem ainda. O imperativo é formado de uma maneira diferente dos demais modos. O imperativo ele só tem duas formas, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Afirmativo ou negativo. Se você observar, nessas duas palavras, nós não trabalhamos em momento algum com algo relacionado a tempo, diferente do indicativo e do subjuntivo, em que nós trabalhamos essa questão do tempo, do presente, do pretérito, do futuro. No imperativo isso não existe, tá? Notem-se duas coisas. No imperativo não existe a primeira pessoa do singular, isso é uma coisa importante a ser dita. Então, no imperativo não há, vou botar assim, ó, grande, não há eu, tá? A gente já começa a trabalhar no imperativo o tu, vai do tu até o eles. E na letra B aí, na formação da nossa folhinha, diz o seguinte: o imperativo é indeterminado em tempo, que foi como eu falei antes, a questão do afirmativo e do negativo. Supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro. E aí eu coloquei o verbo parar no imperativo afirmativo na nossa folhinha. Então, deixa eu apagar aqui porque eu vou precisar de espaço, tá? Então, vimos que o imperativo indica uma ordem, uma sugestão, um pedido, uma súplica, que nós não temos a primeira pessoa do singular, que é o eu, ok? Isso é uma coisa importante que a gente saiba, tá? E agora a gente vai trabalhar com o verbo parar no imperativo afirmativo. Vamos lá. O eu já não tem, tá? Então, aí eu utilizei o verbo parar. Verbo parar. O que eu preciso dizer? Que a segunda pessoa do singular e plural, tu barra vós, é formada pelo presente do indicativo. Não é exclusividade do verbo parar não, tá, gente? Só para deixar isso claro. Isso é para todos os verbos. Falou em
modo imperativo, a gente está falando dessa estrutura. Então, o tu e o vós estão no presente do indicativo e as outras pessoas, ele, nós e eles, no presente do subjuntivo. Tranquilo até aqui? Subjuntivo, ok? Vamos lá. Então, como ficou a formação aí? Eu coloquei o seguinte. Para tu. Vou colocar tudo para depois mostrar. Para tu. Pare. O ele aqui, no caso, você, tá? É importante falar isso. Terceira pessoa. Aí, olha só. Eu tinha que ter colocado de cor diferente. Peraí. Vou dar um destaque assim, tá? Que era pra ter colocado de cor diferente, eu não coloquei. Vou botar aqui. Vou botar pra cá. Parem. Vocês. Percebam que nós não temos o eu, tá? Então, a gente já começa no tu. Então, eu disse o seguinte, que a minha segunda pessoa, o tu e o vós, são provenientes de quê? Do verbo no presente do indicativo. Sem o S. Uma coisa importante eu colocar aqui, ó. Sem o S. Tá? Professora, não entendi nada. Calma. Vamos lá. Vamos analisar. Vamos conjugar o verbo parar no indicativo. Eu paro, tu paras. Então, o tu. Vou botar assim, ó, indicativo, tá? O tu. Eu paro, tu paras. Ele para, nós paramos, vós parais, eles. Deixa eu botar aqui, ó. Eu paro, tu paras, ele para. Nós paramos, vós parais, eles param, tá? Veja só. Eu falei o seguinte, que a formação do imperativo no tu e no vós provém do modo indicativo no presente sem o S, tá? Isso é uma regrinha mais fácil da gente saber como é que a gente vai conjugar. Então, peraí, o tu e o vós são iguais ao presente do indicativo, mas sem o S. Então, eu paro, tu paras. Se eu vou tirar o S para poder colocar aqui no imperativo afirmativo, eu vou cortar aqui, porque eu tô falando do tu e do vós, como é que vai ficar? Para tu. Percebam que a pessoa, no imperativo, ela não vem antes do verbo. Eu não falo tu para, eu falo para tu. Pare você. Tá sempre dizendo, pare você. Pare com isso, tá? Então, eu tô sempre utilizando eu utilizo a pessoa depois do verbo, tá? Então, ficou para tu, porque eu corto o verbo, porque aqui seria o S, mas aí eu corto, tá? E aqui seria parais no indicativo, mas eu corto o S, então vai ficar parai vós. Confesso que essas formas aqui são mais difíceis de serem utilizadas, principalmente o vós, tá? Mas eu preciso mostrar a vocês como é que a gente consegue construir o verbo no imperativo. E eu também disse que o você, o nós e o vocês, você, nós e o vocês, eu utilizo o presente do subjuntivo. Qual é a bengala do subjuntivo? No presente. O quê? Então, que eu pare, que tu pares, que ele, que é o você, ele é de terceira pessoa, você é de terceira pessoa, que ele pare, que nós paremos, que vós pareis, que eles
parem. Opa! Então, o que a gente tem? A gente vai tirar essa? Não. Vou explicar no próximo.